Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber as novidades, os vídeos novos que a gente faz aqui com todo carinho. O melhor podcast de saúde para você divulgar para sua família, para os seus amigos. Afinal, saúde é um assunto universal. Se inscrevam também lá no nosso canal de cortes, que é o Pílulas Medcast, onde vão estar os resumos de assuntos que a gente fala por aqui. Às vezes os nossos vídeos têm 1 hora e meia. Lá no Pílulas Medcast vão ter pequenos vídeos de 3 minutos, 5 minutos para você se inteirar. Assista até o final para você poder entender todo o raciocínio. Certamente iremos passar por coisas muito importantes para a sua vida e das pessoas que vocês amam. Hoje a gente vai falar aqui sobre acidentes domésticos na infância. Temos aqui a honra de receber Dr. João Domingos Montani, nefrologista pediátrico do Hospital Albert Einstein, do Hospital das Clínicas também. Muito obrigado por aceitar nosso convite e dividir informação conosco. João. Eu que agradeço a vocês aí a oportunidade de estar conversando sobre um tema que é muito importante para todo mundo, que sempre alguém tem ou um filho, ou um sobrinho, ou um neto, ou alguém que você conhece, um amigo que tem filhos e que vai participar aí do podcast ouvindo e com certeza vai agregar valor aí para a vida de todo mundo aí que assistiu o podcast. A gente agradece muito sua presença. E aí, Moisés? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Acidente doméstico é algo comum? O que se caracteriza acidente doméstico? Não, é comum, é muito comum, inclusive é um tema assim. Por que é tão importante? Além de ter uma quantidade muito grande, a gente vê uma dificuldade expressa do pediatra falar sobre esse assunto em geral. Por quê? Porque não é um tema agradável. Eu chego numa consulta. Que muito é uma importante, mas não agradável de Exatamente. Então é muito importante, mas quando você chega numa consulta de rotina no consultório, veja, eu vou começar a falar assim, existem riscos. Seu filho ou seu neto ou seu sobrinho pode cair, pode morrer, pode se sufocar, pode se afogar, pode. Choque. E você começa a dizer, meu Deus, eu vim para uma consulta de rotina. Eu não vim passar por esse trauma. E isso acontece, é comum. Então, a gente vê pelos colegas a possibilidade de falar sobre o tema, mas o tema é pouco conversado nas consultas pediátricas em geral, devido à dificuldade que é o tema, porque é morte, né? Você tá falando sobre mutilação da criança, sobre queimadura na criança, sobre sequelas graves na criança, sobre problemas que você sente. Até quando a gente fala assim, morreu alguém sufocado e era uma criança. Você já sente uma coisa, um aperto no peito e você fica mal. E também tem uma coisa, você nunca pensa que vai acontecer com você. O ser humano tem esse viés aí meio de defesa, né? Onde você pensa que essas coisas graves não acontecem com a gente. E isso é um grande erro, porque acontece com todo mundo, em qualquer família e tudo mais. Então a gente vê como uma importância muito grande tocar nesse assunto e falar na consulta também. Não, com certeza. E vou dar até um dado assim sobre, por exemplo, o acidente automobilístico que ocorre já desde a saída de casa, né? O principal está relacionado, para vocês terem uma ideia, a que as famílias, a maioria não sabem disso, é próximo de casa. Então é quando as famílias saem com seu filho para ir à padaria, para irem ao consultório médico, para irem ao cinema, para irem ao shopping. Então, em geral, não são nos grandes deslocamentos que a maioria desses acidentes acontecem. Por quê? Porque a grande maioria das vezes, se vai muito próximo, se vai só na casa da avó, se vai só na padaria, a gente não precisa colocar o cinto, a gente não precisa colocar a cadeirinha. E geralmente é nesse momento onde o pai ou a mãe ou quem está dirigindo, infelizmente por alguma situação avessa o nosso controle, pisa no freio e a 40, 60 km por hora, que seria uma velocidade ainda assim não tão alta, o acidente acontece, porque você pisa no freio bruscamente, a criança está ali sem proteção e ela é a primeira que é arremessada ao para-brisa ou para fora do carro. Então, é profilaxia. Tudo que a gente falar aqui agora é prevenção. É prevenção. E no acidente isso serve tanto para o adulto como para a criança. Só que como a gente está falando de criança, então é bom alertar tanto na cadeirinha para a criança, ou se for um pouco mais velha,
no cinto de segurança. Isso. Mesmo perto de casa, mesmo indo só ao shopping. Em todos, né? Mas Principalmente, como o principalmente. Dr. João explicou. Porque a atenção também está menor, né? Porque já está acostumado achando que aquele percurso é simples. Se você vai pegar uma estrada, você se prepara não só intuitivamente, né? Não medular, de forma medular. Você se concentra mais. Perto de casa, acho que dá uma perdida nessa atenção e aí acontece o acidente. Perfeito, muito perfeito. E para todo o mundo isso, tá? Esse dado que eu estou passando é para todo o mundo, é mundial. Então, o principal acidente que ocorre com a criança é próximo de casa. E nos acidentes domésticos, é o que nós estamos retratando aqui, é em casa. Então, é ali onde você vê aquele cenário. Eu sempre falo para os pais que você, infelizmente, vai tirar essa dor do coração, que é prever o que pode acontecer dentro daquele cenário, que é a sua casa. Então, o acidente na infância ocorre mais dentro de casa do que na rua. Muito mais. E também em comparação com o acidente automobilístico em pequenos percursos. Pequenos percursos. Então, sempre é dentro de casa, ou sempre não, mas na grande maioria, mais que 90% deles, dentro de casa ou muito próximo à residência da criança. Então, e quando tem dentro de casa, não, apesar de não ser tão abordado nas consultas iniciais com o pediatra... Deveria, né? Deveria. Quais são as principais recomendações? E quais os principais acidentes também? Sim, vamos começar pelos principais acidentes. Os principais acidentes estão relacionados a quedas. Então, essas são as principais. No geral e independente da idade, as quedas são os principais. E começa nos primeiros meses da vida, que é quando a criança ainda não tem a capacidade de rolar, e você vai trocando ela ali no trocador, né? Ou em cima da cama, no trocador, ou em cima da cama, ainda não no tem trocador. a capacidade, né? A criança não tem a capacidade de rolar e você está ali tranquilo, né? E aí faltou um material que seria uma fralda, uma pomada, e você se desloca para pegar. Eu sempre falo para os pais que o deslocamento só pode ocorrer quando você pega na criança, contém a criança e você alcança esticando o outro braço. Você não alcançou, você tem que pegar a criança de volta no colo e ir em busca do que você está precisando. Porque no dia que você descobrir que seu filho tem, ou seu neto, ou seu sobrinho tem a capacidade de rolar, ele já caiu. Já é tarde demais. E já é uma altura grande de uma cama ou de um trocador. E esse descuido é coisa de segundos. Eu virar as costas, for pegar uma... Em geral, 2 segundos, mais 2 ou segundos? menos. 2 a 3 segundos é quando o evento acontece. Para vocês terem uma ideia. Então, assim, ou você acredita que muitas das crianças, e para vocês terem uma ideia de um dado assim brasileiro, que é o último que o DataSUS nos reporta, de 2016, que é o último que nós temos reportado, são em torno de mais ou menos 4 mil crianças que morrem de algum acidente no Brasil por ano. Ou seja, mais de 10 por dia. Isso. É muita morte, coisa. E não só acidente. Morte. Isso morte, né, Não, João? morte. Acidentes com internações e atendimentos médicos são milhares e milhares. Para vocês terem uma ideia, muito mais de 200 mil. Só relacionados a acidentes. Só 200 relacionados mil por ano. E aí você pula para quase 800 por dia. Então esses números são incontestáveis, né? Aí quando você vai então ao pediatra, é mandatório que a família tenha o interesse e o médico toque nesse assunto, que é uma forma de amor, na verdade, né? Esse tipo de informação é para salvar vidas. Parece chato, então a mãe vai fazer lá a puericultura, né? Vai só uma consulta normal com o pediatra. Tem que entrar nesse assunto. Tem, e eu já começo falando. Eu concordo plenamente, eu não sou pediatra, mas tenho filhos, né? Então tenho 3 filhos que foram cuidados, porque a gente vai continuar o assunto, mas a fragilidade de uma criança é incrível, né? É iminente, para qualquer coisa acontece em questão de frações de segundo, pelo que a gente já está conversando aqui. Então eu fico brincando com a minha esposa que eu no consultório, assim, em casa, eu sou o louco do cordãozinho. Perfeito. Ou da fita. Porque você olha, eu olho uma fita, eu jogo fora. Eu digo, não vai usar ou tranca no armário, joga fora. Por quê? Porque entre 1 a 4 anos de vida, a principal causa de morte no Brasil e na maior parte dos países do mundo é a sufocação. Causa então, de morte. De morte, gente. De morte, entre 1 a 4 anos de todos os acidentes domésticos, nós temos a sufocação como sendo o primeiro. Então, ele se sufocou como? Com uma cordinha, com um cordãozinho, com alguma coisa. Não é nada sofisticado, não, né? E nem pensado. É um acidente, como o próprio nome diz. Você não tem como prever. Então, aquela
aquela fruta pequenininha que ficou ali perdida, uma fita, um pedaço de borracha, ou qualquer coisa é um motivo para isso acontecer, né? Não há é dúvida. suficiente. Então, muitas escolas, eu achei legal que uma das escolas que o meu filho foi matriculado na época, que foi a primeira escolinha dele, já veio como carta de recomendação que no lanche, para crianças abaixo de 4 aninhos de vida, não era prudente que os pais mandassem, por exemplo, tomate, cereja e uva. Aí você fica pensando, pô, tomate, cereja e uva? O que será que eles têm contra tomate, cereja, uva e ovo de codorna? É porque encaixa perfeitamente na via aérea da criança, que é cônica, totalmente diferente de uma criança maior de 8 anos e de um adulto, e ela encaixa, a uva encaixa exatamente na entrada da via aérea. O tomate encaixa exatamente na via aérea e o ovo de codorna também. Então eles pediam, se mandar, manda cortado. Então, é uma coisa tão simples, o seu filho ir lá e pegar uma uva e comer, mas é o que eu falo. E teve uma coisa que aconteceu, assim, que eu conto muito, que é muito legal para as pessoas de casa, e aí eu sou sincero, porque eu podia até esconder isso, mas eu falo a verdade, eu brinco que eu falo a verdade. Aí um belo dia estou eu no consultório, e uma paciente chega e fala assim para mim, João, doutor João, você fica orientando que abaixo de 4 anos a criança tem uma incoordenação entre respirar e deglutir e que a gente deve evitar coisas mais duras, como, por exemplo, um grão de bico, uma castanha. Não é que a criança não possa ter essa refeição, mas o problema é a forma, que é duro, é difícil de deglutir, ela vai engasgar, ou tem essa possibilidade, um amendoim, uma uva e assim vai. E eu queria que você visse essa postagem aqui. Era o meu filho com um balde de pipoca no cinema. Aí eu falei, eu nem sabia que isso aqui aconteceu. Eu vou ligar. Aí liguei para minha esposa, quando terminou a consulta, eu digo, você quer acabar com o meu consultório? Porque o próprio milho que fica ali, às vezes, mais durinho, a própria pipoca. Ou seja, tem que até a criança aprender, então, a deglutir, mastigar. Esse capítulo do sufocamento é extremamente importante. Extremamente importante. E eu falei para ela, ela disse, mas eu nem sabia direito. Então, veja, até dentro de casa, se a gente não toma cuidado, ela foi pro cinema com os moleques. Eu me lembro que era o filme lá, um dos filmes da Disney, que ela ia assistir, ela comprou um balde de pipoca e o moleque começou a comer a pipoca e ela postou isso. Isso porque tem dificuldade em respirar, mastigar e engolir. Ao mesmo tempo. É difícil para a criança fazer tudo isso. Então, é por isso que você dá pedaços. Ainda mais concentrada vendo uma televisão ou um cinema. Exato. Ou, que é o que é pior, rindo, gargalhando e comendo pipoca. E não sabendo do risco. Não porque a gente é adulto, a gente sabe que se você aspirar algo que você não deveria e vá para a tua veia aérea, você já vai ter problemas. A criança não tem essa condição e quem tem a franquia de resolver isso são os pais. Ponto final. Por isso que eu falei naquele começo que é um ato de prevenção, mas sobretudo de amor. O comer, respirar e engolir é a maior observação do recém-nascido até 4 anos. Se estende depois também de um pouco, deve se estender depois dos 4 anos. Pode, mas aí a probabilidade é muito menor dele não conseguir se livrar do problema. E isso também, eu sempre falo para os pais assim, na consulta, eu digo, olha, não é para traumatizar ninguém a dar comida para o teu filho. Aí eu sempre volto para o que é melhor. Veja, é um fato na vida da criança você alimentar. É uma coisa de grande felicidade. Eu não posso chegar no dia do negócio que eu vou dar de comer, eu digo, agora o menino vai engasgar, vai morrer, todo mundo vamos fazer aqui as manobras de ressuscitação. Eu digo, olha, não é isso. Então passa o primeiro dia, passa o segundo da consulta. Eu digo, volta daqui 15 dias. Nessa próxima consulta, nós vamos comentar sobre engasgos, sobre acidentes domésticos. É um tema chato, é um tema difícil, até para nós nos reportarmos para vocês, mas que precisa ser falado. Vamos conversar sobre isso. Então, veja se você vê alguma coisa, ou estuda alguma coisa, ou lê alguma coisa que possa te gerar assim, dúvidas, e você vai conversando comigo. Então, já viram uma coisa que é mais legal, mais atrativa. Então, os pais chegam e dizem, doutor, lembra que a gente ia conversar sobre os acidentes domésticos e a alimentação? Como que eu faço na hora se tiver algum tipo de problema? Então, aí já vira uma coisa mais lúdica, um pouco mais suave do que acidente, vai morrer todo mundo, sei lá eu o quê. Então, é difícil. Mas
para suavizar para as famílias. E quanto mais o pediatra comentar sobre isso, quanto mais um podcast como esse que nós estamos fazendo aqui e que tenha uma divulgação, com certeza menos problemas nós teremos com as nossas crianças, porque as pessoas vão saber o que fazer. E porque também não é de grande conhecimento das pessoas que existe acidente doméstico infantil, que a maior causa da mortalidade de crianças é acidente doméstico. Então é bom levar essa informação e também levar quais são as ferramentas que a gente tem para poder diminuir isso. Começando por orientação do médico pediatra e mais algumas outras que a gente vai fazer. Dr. João, você comentou algo que é interessante fazer uma ressalva aqui. Tem tanto o perigo da criança sozinha se colocar em risco, como também acompanhada do adulto. Seja acompanhada se trocando a criança, vira para pegar algum utensílio e não leva a criança, ou até mesmo num cinema ou qualquer outro lugar estando próximo. São os mesmos cuidados, estando longe ou estando perto, quando deixa a criança sozinha no berço, quando deixa a criança sozinha no sofá? Como que é essa indicação? Ótima pergunta. São coisas que... Por isso que é um tema chato de falar, porque é do dia a dia, né? Todo dia você está com a sua criança ou no sofá, ou numa saída, ou no próprio berço. Então, cabe aos pais aceitarem que o problema existe e que a coisa tem que ser mesmo profilática. Então, você vai olhar naquele ambiente e vai dizer assim, meu Deus, o que é que tem aqui nesse berço? Tem um monte de lençol? Tem um monte de coisa. Será que o meu filho tem capacidade de, se esse lençol passar pelo rosto dele, ele conseguir se livrar desse lençol? Não vai ter. O tempo todo, né? Com essa visão. Exatamente. Então, será que ele tem? Vamos fazer o teste. Você bota e ele tira o lençol. É a hora que é uma brincadeira super legal da criança, que a criança você bota uma coisa para esconder o rosto da criança, você diz, cadê ela? Cadê ele? E a criança vai lá e tira o lençol do rosto. Então, já fica um pouco mais fácil, você já fica mais tranquilo. Agora, é um bebê, 1 mês, 2, 3 de vida, será que ele tem essa capacidade? Não. Então, se ele tem alguma coisa mole ali, ele pode sufocar. Então, é mais nesse intuito, não é transformar a vida dos pais no inferno, no desespero. Evitar o desespero. Isso. Exatamente. E no caso de acontecer, então, um acidente, vamos supor que acontece muito, a gente já falou, são 10 óbitos por dia. Infelizmente, matematicamente, quando a gente terminar aqui, vai ter tido meia morte. Né? O que é um número gigantesco. É uma criança, e um acidente é uma criança, só para a gente prolongar esse assunto e até levar mais responsabilidade. É uma criança totalmente rígida. E não tinha nenhum motivo para ir a óbito. Né? Então, um acidente tem essa característica, que não é uma criança que estava doente, é um adulto que estava doente quando vai a óbito, claro que também é ruim, mas é diferente, é uma criança 100% rígida. Então, em acontecendo esse afogamento, engoliu lá uma uva, ou um pedaço de amêndoa, etc., ou uma coisa que não é uma comida. Aí, qual é o procedimento que a gente poderia usar? O procedimento mais correto é observar a criança, ver se ela tem o estímulo de tosse, né, para que você tossa e ela tenha essa possibilidade. Uma coisa assim que não são todos, claro, mas quase que todo mundo faz, é bater nas costas da criança. Então isso nós não vamos fazer, porque a criança está tentando se livrar do corpo estranho e vem alguém dar um tapa nas costas dela. Ela vai botar o corpo estranho novamente para dentro da via aérea. Então o que você tem que fazer... Se bater nas costas em pé, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A única coisa que você não vai fazer... Independente se for pão, uva, pipoca, qualquer alimento. Você não vai bater nas costas dela. A única coisa que você não vai fazer. Aí você vira a criança, que aí como está aqui na imagem... Porque a gravidade, se a pessoa está em pé, ajuda a piorar a situação. Exatamente. Né? Que vai puxar para baixo. Se você está em pé ou para baixo, é seu pulmão. A entrada dos seus pulmões aí vai obstruir de vez. Vai obstruir de vez. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque, assim... Pode ver, se você visualizar qualquer engasgo seu mesmo, sim. Você mesmo já quer que alguém venha e dê um tapa nas suas costas. É cultural. É cultural. Então, e levantar o braço também. Levanta. Aí que desce de vez. E sopra no rosto, às vezes, né? E sopra, que vai passar. Se for líquido, se for água, geralmente o leite ou um suco, em geral, realmente isso dá certo, assim, de você esperar a tosse. Porque aí ela tosse e elimina aquele líquido da via aérea. Agora, se for sólidos,
qualquer tipo de sólido, a criança precisa nessas manobras aqui que vocês estão vendo, receber 5 golpes nas costas para poder fazer a desobstrução. Com a cabeça para baixo. Para baixo e não para cima. E a outra coisa que vocês têm que lembrar é que, lembrem, vocês, numa situação como essa, a criança está meio que desfalecida, né? Ou já desfalecendo, perdendo a sua consciência porque não está conseguindo respirar. Então, o que é que acontece? Coloca ela sobre uma superfície, porque o pai ou a pessoa que estiver presenciando aquilo vai estar nervoso. Então, na hora dos golpes, se a criança escorrega e cai, pelo menos ela cai sobre uma superfície mais alta. Para não piorar o que já é ruim, né? Exatamente, para você não derrubar a criança, porque você vai dar golpes nas costas da criança. Dificilmente dessa forma você não consegue eliminar o corpo estranho. Então esse é o primeiro fato. O segundo fato é você ter a possibilidade de, se for, por exemplo, um corpo estranho, fazer isso de forma de prontidão, né? Doutor, que seria a melhor coisa. Tem uma antena do lado do senhor. Sabe esse tapa nas costas que está indicando é na figura 1, na primeira. Vou fazer uma pergunta. Qual que é a intensidade desse tapa? Quando você vai dar o golpe, é assim. É lógico que você está... eu fico brincando para os pais que você está dando um tapa no teu filho, né? Exatamente. Eu não vou querer fazer isso. Você está preocupado ali com a intensidade. E o que eu falo é sempre ritmado. Então você vai dar e vai observar se o corpo estranho saiu. Não saiu, você tem que aumentar a intensidade dos golpes. Porque aquele momento é a última chance. Exatamente. É aquilo ou o óbito. E aí, uma outra Quanto coisa... tempo até chegar... Perdão, interromper, mas quanto tempo Não, até... é boa essa pergunta. E quanto estou fazendo a manobra? Qual que é o tempo que eu tenho? Corro para o médico, pro pronto-socorro, ou faço em casa o primeiro socorro? Nossa, essa pergunta foi maravilhosa. Porque muito boa. você, quando está naquela preocupação, né, se ocorrer um acidente, você quer alguém que seja capacitado para aquilo. Você Sim. não se acha capaz para aquilo, obviamente. E realmente existem pessoas mais capacitadas. Mas vamos lá. A criança está com um corpo estranho na sua via aérea, a criança sofreu um afogamento ou um trauma importante. Na casa, vamos falar no acidente doméstico em si, né? Que é o que ou nós numa estamos... festinha. em algum ambiente doméstico. Aí você visualizou aquilo. Veja bem, até você pegar a criança, colocar no carro e chegar ao local mais próximo que seja, que é o hospital mais próximo de casa, isso vai quanto tempo? Não sabemos, mas vai o quê? 5 minutos? 20, 30, 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Você não sabe, você não tem como saber. Mas vamos dizer que seja do lado de onde ocorreu o evento. Demora 5. 5 minutos. Veja, 5 minutos sem você respirar, Acabou. a gente chama de hipóxia, que é falta de oxigênio no cérebro, e a criança está com lesão do sistema nervoso central já muito importante. Quase, praticamente, provavelmente irreversível, né? E provavelmente irreversível ou com sequelas que vão gerar graves. Ou então, seja, manobra. é a manobra, não tem jeito. Você tem que fazer ali. E aí o que é muito comum dentro dos elos de salvamento da criança e do adulto, que é isso que ficou determinado ao longo de 2015 para cá, é você pedir ajuda. Você solicita ajuda, mas não deixa a vítima abandonada. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então você vai dizer, liga para o serviço de emergência agora. E a manobra antes E de o chegar número, só para quem não sabe, então, ligar para o Corpo de Ótimo. Bombeiros, que é 192, né? Aqui em São Paulo. Isso. Que chega rápido. Aqui é um dos melhores serviços do mundo, né? Do SAMU. Mas ainda assim, não vai chegar antes de 5 minutos. E numa criança, 5 minutos, né? Uma criança um pouco mais crescida, 5 já... Um adulto A vida. é óbito. Então, a gente está aqui para falar o que é certo. Né? Então, tem que ser imediato. Então, primeiros socorros, né? É uma emergência. É esse fazer a manobra. Exatamente. E dedo na garganta, antes de chegar nessa manobra, que a gente vai falar um pouco mais. Dedo na garganta, ver se o objeto, se o alimento está lá, empurrar, tentar puxar. Isso não. Não é o ideal. Por quê? Por que a gente não recomenda esse tipo de manobra? Porque, veja, vamos dizer que foi assim, uma castanha, um amendoim, uma uva... provavelmente ele já ganhou a via aérea da criança. E se não ganhou ainda, quando você tentar fazer a manobra, você vai empurrar o corpo estranho ainda mais para a via aérea. Então é por isso que a gente não recomenda. A não ser que seja uma coisa que você está visualizando diretamente e você vai fazer a retirada. Mas para pessoas leigas, a gente não recomenda. Você vai empurrar ainda mais. Então, aconteceu o fato. No caso, o engasgo, especificamente que a gente está falando. Fazer o primeiro socorros,
solicitar um contato de alguma pessoa para o SAMU, não colocar o dedo na garganta, hipótese alguma, e realizar uma manobra de primeiros socorros, né? Isso. Essa manobra a gente começou a apresentar ela. Pode falar um pouco mais sobre a etapa número 1 e a etapa número 2? Aqui é porque se você perceber que houve um engasgo e você, a partir de agora, você colocou 5 golpes, né, nas costas da criança, bateu na criança 5 vezes nas costas, né? E você percebe que ela continua desacordada, é por isso que você vira e faz as manobras de ressuscitação. O seu objeto não saiu. Exatamente. Você percebeu. Como que você percebeu que não saiu? A criança está desacordada. Ela continua desacordada. Ela já, provavelmente, até isso acontecer, já vai aí em torno de 1 a 2 minutos. A partir daí, você começa as manobras de ressuscitação. É por isso que no bebê, na criança em geral, abaixo de 1 ano de vida, você comprime 2 dedos no tórax da criança para poder fazer movimentos torácicos para, além de estimular o coração, você conseguir eliminar o corpo estranho. Em crianças acima de 8 anos, aí tem uma manobra, que é a manobra de Heilig, que você dá um abraço por trás da criança, posiciona a mão no estômago, é legal vocês tentarem já colocar aqui a imagem, que é a manobra de Heilig, e você consegue expelir esse corpo estranho, imprimindo com as 2 mãos uma força ao nível do apêndice tifoide da criança, para poder fazer essa compressão. É um abraço que você dá por trás da criança. Ó. É exatamente essa imagem, tá vendo? Gira, por favor, isso. Obrigado. E aqui você consegue, tá vendo? Através dessa manobra. Em geral, a gente recomenda em crianças acima de 8 anos, tá vendo? É essa manobra. Então, é isso que você recomenda. Aqui está aparecendo de 2 anos, mas é a mesma manobra? A de 2 anos é se ela estiver acordada. Ok. Se a criança está acordada, você pode tentar. O medo nosso é que... Por que eu não gosto muito em crianças pequenas desta manobra? É porque a pessoa que está fazendo isso, se é uma pessoa que é capacitada para, tudo bem. Mas imagina uma mãe, um pai, ou um tio, ou uma babá desesperado, ele vai romper o estômago da criança. E existem relatos que abaixo de 8 anos você rompe o estômago da criança, dependendo da força que você fizer. E às vezes não salva a criança. Pior, né? Porque tem trabalho mostrando isso. Então é por isso que eu não gosto tanto. Mas você poderia, dependendo da força que você for fazer, né? Mas aí teria que ser pessoa treinada. Então aí seria melhor. Uma outra coisa para eu falar para vocês, de um outro acidente que é muito comum, e a gente não perdeu a criança, porque a criança morava ao lado do Hospital Israelita Albert Einstein, para vocês terem uma ideia, no Morumbi, aqui em São Paulo, era exatamente porque você teve... a criança era uma criança de 8 meses que estava no colo da avó. A avó estava brincando com a criança, assim, elevando ela no joelho dela, a criança sentada no joelho da avó, de frente para a avó. O famoso cavalinho. Cavalinho, e ela levantando a criança. O labrador, que é um cachorro que adora a criança, da família, que não é habitual um acidente com labrador e crianças, chegou por trás da criança e mordeu o couro cabeludo da criança e baixou a criança para trás. A criança caiu do colo da avó e ela foi o que nós chamamos de escalpelada, que é quando o couro cabeludo descola da cabeça. O couro cabeludo é uma das áreas mais irrigadas do corpo. A nossa face e o couro cabeludo são as áreas mais irrigadas do corpo. Então, irrigada de sangue, gente. De sangue, né? Então imagina a quantidade de sangue que essa criança não perdeu. O que fez a coitada da avó desesperada? Pegou uma toalha e envolveu a cabeça da criança. E trouxe. Para o nosso coração, inicialmente, isso é ótimo, né? Porque a criança está sangrando em demasia, você bota uma toalha, você não vai ver. Então você salvou, né? Você salvou o seu coração e a criança. Mas na realidade, até a toalha ficar totalmente encharcada de sangue, que foi o que aconteceu, você vai trocar o pano e você não fez nada pela criança. Então todo corte, existe uma máxima na medicina que diz assim, todo corte, ele para de sangrar a dígito pressão. O que é isso? Dígito é dedo. Então, você comprimir onde está sangrando,
Essa é a primeira coisa. Então, olhou, cortou, comprime. Você comprimiu. Direto com o dedo, com pano? Com direto alguma coisa? com o dedo ou com um pano limpo, dependendo do tamanho do corte. Se o corte for pequeno, com o próprio dedo. Se o corte for um pouco maior, como o escapelamento, você até poderia usar a toalha, mas comprimir o couro cabeludo. Porque você identifica o ponto de maior sangramento e comprime. Isso vai salvar a vida da criança. Essa criança, por morar do lado do hospital, conseguiu ser salva. Foi até um atendimento que eu fiz, a gente deu sangue na urgência para a criança, porque ela chegou realmente com a hemoglobina, que é o sangue circulante, muito baixa, numa iminência já de uma parada cardiorrespiratória por falta de sangue, para vocês terem uma ideia. Mas essa criança conseguiu ser salva. Então nós demos sangue e ela foi ao centro cirúrgico para fazer as suturas necessárias para que o sangramento fosse contido. A sutura, que é a costura, né, no couro cabeludo, para que o sangramento fosse contido. Então, para vocês terem uma ideia, então todo o sangramento ele para a digitopressão. Vamos pegar um pano limpo e comprimir aquele local. Comprimiu, aí você se desloca para o serviço de saúde. Você não vai ter grandes problemas relacionados a isso, né? E cortes são bastante comum também. Outra forma de trauma. Facas, tesouras, quinas, né? Tesouras, a lajota da rua que está afiada e assim por diante. Então, tamponamento, a gente, na hemorragia, como o Dr. João falou, coloca um pano limpo em cima. Pressiona. Limpo, pressiona pressão. E vai embora. Aí você consegue chegar tranquilo. Dependendo do tamanho do corte, se eu fizer um torniquete, ou amarrar com alguma corda, alguma coisa, um pouco antes. Você poderia. Agora a gente não gosta porque dependendo do tempo que leva para chegar no serviço de saúde, aí você pode perder o membro, né? E se você fizer o torniquete, se for um arrancamento mesmo, ou uma grave lesão com sangramento ativo, e você por compressão não estiver conseguindo comprimir, você pode fazer o torniquete, mas a gente orienta que você libere o torniquete de tempos em tempos. Então de minuto em minuto, de um minuto. Porque para o sangramento, sim, mas para também a circulação do resto. Então Quanto entre tempo 1 a 2 minutos você libera o torniquete e trava de novo. Quanto tempo até para poder perder o membro? Por exemplo, nesse caso, se fizesse um torniquete para perder a mão. Aí não tem um prazo assim, mas quanto mais minutos você deixar... Minutos? Quanto mais minutos você deixar travado, você pode chegar a perdê-lo. Em geral, isso aí é mais, dependendo da região e do tamanho da lesão, você pode levar assim 20, 30 minutos a perda do membro. Você pode perder só a ponta do dedo, por exemplo. É gradativo. É gradativo, né? Okay. Muito bem. E é isso, né? Que então, vai... afogamento, hemorragia, que mais? Quedas. Vamos falar em trauma craniano, por exemplo. É comum cair, machucar o abdômen, a barriga, a cabeça, uma fratura. Isso é comum também? É muito comum, e para vocês terem uma ideia... É a mais comum, você falou no começo. Queda. É, uma das mais comuns. Assim, para vocês terem uma relação, assim, para vocês terem uma noção. Graças a Deus, não é a que mais mata, mas é a que mais ocorre. Então, quedas, para vocês terem uma ideia, de internações por quedas, nós tivemos, no ano de 2016, cerca de 52 mil internações por queda. Quedas de crianças saudáveis internadas. Isso, as que também foram só um atendimento, estão nessas ou só as que foram internadas? Primeiras 24 horas no hospital. Então, 52 ou seja, mil. Não é coisa simples, já tem uma gravidade maior, 52 mil. 52 mil crianças. Então, assim, é bastante, né? Muito. Agora, a maior tradução disso não é em mortes, graças a Deus, mas é muito TCE, que a gente chama que é trauma crânioencefálico. 200 por dia, mais ou menos. Pessoal, por que uma criança, principalmente nos primeiros anos da vida, ela cai e sempre a cabeça é a privilegiada para... A gente brinca para rachar o coco, né? Literalmente. Por quê? Porque você tem... até uns 2 anos e meio de vida, o corpo da criança é praticamente relacionado a uma cabeça de um adulto. Depois de 2 anos e meio, praticamente a cabeça da criança não cresce tanto em relação ao corpo. Para vocês terem uma ideia, entre 2 anos e 2 anos e meio, a cabeça da criança praticamente já é a cabeça do adulto, salvo com meio centímetro, mais ou menos, ou 1 centímetro, no máximo, de aumento do perímetro cefálico. Então, imaginem que nós temos uma criança de 2 anos e meio, com o corpo de uma criança de 2 anos e meio, com a cabeça de um adulto. Qualquer movimento que ela fizer, correndo, pulando, saltando ou de alavanca, ela vai fazer o quê? Meter a cabeça em algum lugar.
ou em uma quina, ou no chão, ou onde for, né? E a queda é tanto queda de brincadeira, tanto queda do colo da mãe, queda De descuidos. de descuidos. Isso. No primeiro e segundo ano, mais comum do colo, da cama, do trocador. E depois de 2 anos, aí são de superfícies mesmo, né? Então é da escada, são de vãos, é da janela. Então sempre a orientação. Os meus pacientes, tem pacientes que eu recebo, eu já oriento antes de nascer, tá próximo de nascer, tá? Coloca as telas nas janelas de toda a casa, inclusive nas janelas do banheiro. Você não pode deixar ou você descobrir o dia que teu filho tem a capacidade de pegar uma cadeira, botar próximo da janela ou no parapeito. Já é tarde demais. E aí, se não der tempo, você não tem como saber. Não vai dar tempo. Não vai, não arrisca. Você não pode, tem coisa que você não arrisca. Tem seguro. Você quando faz um seguro, o que é que você faz? Você reza para não usar, né? Seguro do automóvel, você não quer usar. O seguro de vida, muito menos. A tela é a mesma coisa. A tela é a mesma coisa, você não quer usar. Então é um dinheiro que você vai literalmente e joga fora. Fica tranquilo, relaxa, paga e acabou, porque é isso, né? E conforme a idade, os acidentes e o tipo deles vão mudando. Vão. Quanto mais desempenho a criança tem na sua desenvoltura motora, aí ele vai mudando. Então, por exemplo, passa pelas quedas, pelos traumas e aí vão para as intoxicações. Aí a gente entra nas intoxicações. Uma das intoxicações mais comuns do mundo, que eu não sei se as pessoas sabem, as pessoas que estão assistindo a gente agora, é pelo medicamento que nós chamamos de paracetamol. É muito comum usar nas febres, né, para as crianças, tanto para dor quanto para febre, só que ele faz uma intoxicação hepática muito importante quando usado em doses muito acima do que seria o preconizado. E por que a criança faz tanto isso? Ela sabe que é agradável o sabor, na grande maioria das vezes existe xarope dessas medicações, é docinho, e ela vê a mãe 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida, 4 anos de vida usando, e ela percebe que é doce, que é gostoso, com 3, 4 anos, quando alguém, ou com 2 anos, quando alguém esqueceu aberto, ela muito bem vai lá e toma tudo da medicação. Então é muito comum, ou a maior parte das vezes relacionados aos medicamentos da criança que ela toma numa dose cavalar, ou os comprimidos que a mãe está usando, que são deixados e que a criança começa a ter a capacidade. Você não sabe o dia que a criança vai ter a capacidade. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, recente, nos últimos meses comigo. A mãe estava com tratamento de infecção do trato urinário, foi passada uma medicação anti-inflamatória da via urinária. Esse anti-inflamatório, ele tem exatamente o tamanho de um MM e é marronzinho. É um MM. A criança olhou aquilo, disse, mamãe tomando, filhinho come MM. Ele tomou, para vocês terem uma ideia, da cartela, a cartela tinha 10 comprimidos e 2 estavam tomados, ele tomou os outros 8. Ou seja, remédio longe de criança sempre. Sempre. No armário de cima, nada de pôr no armário de baixo. Ou na chave tudo embaixo, fechado, ou lá em cima. Porque criança vai tomar. Vai. E mais uma vez, lembrando, esse é o mais importante, a mensagem que eu entendo que o Dr. João está trazendo. É acidente. Se desse para saber antes que vai acontecer, não chamaria acidente. Então, vai acontecer em todos os lares. Isso não mede lugar, no mundo inteiro. Né? A gente estava falando antes da queda, então eu trouxe uma foto aqui para você falar sobre o que pode ser feito então no caso dessas quedas, de imobilizar, né? Bateu a perna, está suspeitando no braço, no antebraço, uma fratura. Antes de chegar no hospital, podemos imobilizar, por exemplo. Podemos. E para vocês terem uma ideia, foi usado um galho. Exatamente, um galho de árvore. Ó. Aí, para vocês terem uma ideia, pessoal, por que foi usado um galho, né? É porque é um material fixo. E é muito comum os traumas da criança você quebrar, né, os ossos do braço e do antebraço. O desvio, ele tira a continuidade do osso e é isso que gera dor. Então, quanto mais for mobilizado, mais dor a criança vai ter. E é feio, né, quando você vê, porque deforma o braço da criança. Então, para os pais assim não entrarem num desespero, coloca algo que vai imobilizar. E olha que o socorrista aqui, ele usou 2 articulações. Ó. Articulação, uma antes e uma depois. Uma antes e uma depois do trauma. Provavelmente o trauma aqui, você imobiliza uma antes e uma depois. Ou seja, o punho nesse caso e o cotovelo. Isso, perfeito. E aí você leva ao serviço, porque com agora... Com calma, vai estar contido.
Você, se possível, usa uma tipóia, que é uma corda que a gente passa ao redor do pescoço para deixar o braço mais fixo, e você consegue chegar ao serviço de saúde dizendo, olha, meu filho caiu, o braço dele está deformado, eu estou preocupado, como é que nós vamos fazer? E a dor melhora um pouco para chegar ao hospital, o risco de piorar aquilo, porque aquela pontinha do osso lá dentro também, né? Ela pode romper um nervo, uma artéria, uma veia e piorar ainda aquela situação que já é ruim. E isso causar o trauma que a gente chama de trauma secundário. Trauma secundário, perfeito. Ok. Queimaduras. Queimaduras também estão dentro desse pacote de assistente médico, logicamente. Muito. E a gente tem muita criança, assim, infelizmente, que além de morrer, com deformidades importantes, né? No seu rosto, no seu tórax, no seu abdômen. E, em geral, como a criança é menor, você está cozinhando ali algo e a criança vai manipular aquela panela e ela vira aquilo, e, em geral, ela vira aquilo em cima da sua cabeça, do seu tórax ou do seu abdômen, dependendo do tamanho da criança. E um acidente que acontece muito, além de ser com coisas quentes, né, com feijão, com arroz, com macarrão ou água fervente para um café, por exemplo, ou com a própria água do café, acontece muito no forno, pessoal. Tem muito fogão, assim, que quem puder, claro, tomar esse cuidado, ou até comprar um fogão que eu brinco que é blindado ali, né, que não é blindado, é só porque ele tem 2 vidros. O primeiro, ele não deixa passar o calor. E o segundo é o que realmente passa o calor para aquecer e realmente assar o alimento. Colocar a mão? Porque aí ela vem com a mão. Então a criança é pequena, geralmente são crianças que engatinham ou começaram a andar. Aí o seu forno ele é baixo, né? Todo fogão, nenhum fogão eu nunca vi alto assim, só se for forno elétrico, mas fogão nunca vi lá no teto. Ninguém consegue botar um bolo para assar lá no teto. Então não tem como subir o fogão. Então ou você compra com essa proteção, quem puder, claro, e quem não puder, ligou o forno, a criança precisa estar trancada em outro cômodo do quarto com alguma outra pessoa ou longe daquele forno. Porque ela vai engatinhar ou vai dar os seus passinhos e vai colocar a mão naquele vidro. Colocou a mão naquele vidro, é muito comum acontecer isso. Então, ela só sai dali depois que ela começar a gritar que é queimado. Depois que o organismo sentir que está queimado, não tem jeito. Então, forma uma bolha, vão gerar perdas da mão ou perdas de dedo, às vezes acontece. E fora as sequelas que podem ocorrer, né? Principalmente numa coisa tão importante para a gente, que são as nossas mãos. E a pele fina, ainda mais da criança, comparada com o adulto, faz com que aquela queimadura seja com a mesma temperatura mais grave. A criança demora mais para perceber o calor, e aqueles milissegundos que ela ainda não está acostumada fazem toda a diferença aí na sequela que vai ficar, né? E literalmente por isso que chama pele de bebê, tá vendo? Porque quanto Sim. mais macio, mais fina, mais frágil também. Mais frágil. Muito bem. Tem aqui uma foto de uma queimadura, para o pessoal entender que, na verdade, então você teria os graus aí de queimadura, né? Então, uma de primeiro grau seria só, aponta lá para nós, né, João? Aí você teria só a parte superficial da pele, né? Que aí é a parte representada pelo vermelhinho. Que seria de primeiro grau, então. De primeiro. Uma queimadura do sol, por exemplo, já poderia chegar a um primeiro grau tranquilamente. A gente tem muita insolação, às vezes se você não cuida, né? Se não bota o protetor, se fica o dia todo na praia, por exemplo. E você pode chegar a ter queimaduras de terceiro grau, que tem as formações das bolhas, a destruição do epitélio, né? Ou até, a gente chama até, alguns consideram como de 4º grau, que é quando tem perda de tecido mesmo, né? Então uma bolha seria um 2º ou 3º grau. E um 4º grau, um 3º grau, a gente não vai mostrar aqui porque seria uma perda de tecido. Pode chegar até o músculo, até mais, e aquela cicatriz será para sempre, contudo numa criança. Imagina uma criança, como o Dr. João falou, uma panela que ele vira ali de cima com óleo quente, tórax, face, e é para sempre, né? Todo mundo conhece alguém que já sofreu alguma queimadura já, sempre tem. E fica aquela cicatriz para frente. Mais uma vez lembrando, não dá tempo de fazer nada. É cabo da panela sempre para frente, criança longe do fogo e aprendizado, né? É Líder Medcast para saber que isso acontece. Se inscrevam no canal, não esqueçam. É isso aí. E choque? Boa. Choque elétrico, boa. O choque elétrico aí também é comum porque é um orifício, né? Quase todos são comuns. A criança é curiosa. É curiosa. É uma curiosidade intensa. E graças a Deus que é assim, né? E aí... Mas a gente que tem que tomar o cuidado, não tem jeito. Então, as tomadas têm aquela... Você vai precisar encaixar a tomada, não tem jeito.
ou você coloca protetores, mas que tem que tomar mais cuidado ainda, porque os protetores, as crianças arrancam os protetores, então não tem jeito, você vai ter que ficar de olho e deixar... O tempo todo eles tentam se acidentar, então. Exatamente. Não, é uma pesquisa. Essa é a realidade. É uma pesquisa. Eu tô com uma filha pequena, agora eu tenho 3, né? Tenho 3 meninos. São 2 meninos e uma menina. E agora ela tá com 1 ano e meio. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, eu não lembrava mais que a gente já tava ficando um pouquinho mais tranquilo com os garotos, e agora vem ela dominando todo o ambiente, correndo para todo lado, pegando coisas pequenas, e se você deixar, ela vai encaixar no fiozinho da tomada, lá no buraquinho da tomada. É monetização 100% do tempo. A não realidade é essa. Não virou as costas. Antigamente parece que se falava um pouco menos desse assunto, né? Que a gente... ia na traseira da Brasília, sem cinto, sem nada, né? Eu na Caravan. Sou um pouco mais velho que vocês. Eu na Caravan, viu, Cida? Ia sem cinto, sem nada. Opa. Ah, na Caravan, eu lembro também. Meu tio tinha uma Caravan branca, verdade. Ia todos os primos lá, 4, 5 amontoados ali. E não sei como a gente sobreviveu. Né? Não, mas sobre isso foi legal você tocar no assunto, porque sempre é assim. Então, veja, eu sobrevivi. Eu e mais 3, né? Somos 4, né? E a gente ia na Caravan. E a gente tá vivo. Ninguém morreu nesse acidente de carro. Sim. E a avózinha, e a tia, e a mãe vai dizer assim, eu cuidei de 50, todos foram e ninguém morreu. Aí eu brinco um pouco no consultório para também dar uma descontraída com as mães e as avós, e eu falo assim, olha, mas foi muito legal, porque você conhece os 50 que deram certo. Claro. Estão todos vivos, estão todos bem, que bom. Mas e quem deu errado? Procurou você para atendimento? Eu acho que não, procurou a gente. Sim. Então confia que tem que cuidar, porque os 50 deram certo, mas pode ser que aquela outra meia dúzia que não deu problema e procurou o médico. Esses 50 tiveram o privilégio de ficar fora dessa estatística que é real. A gente não está inventando números aqui. Então pensa mortes, internações... sequelas. Então, como a gente previne isso? Com informação, com cuidado, monitorando. Não é fácil cuidar de filhos, claro que não. Eu vi uma vez, eu não me lembro exatamente quem, mas a escolha de ter filhos é como fazer uma tatuagem na cara. Não tem mais volta. Não tem volta e vai ficar ali e você vai ver o tempo todo. E é uma delícia também, óbvio, mas a criança é vulnerável totalmente. Né? E você é a única pessoa, você já está chegando lá, você vai entender isso na pele. E você só sabe ao mesmo depois tempo que você é. Isso Quando é você importante vê a também. Cria, como você fala, rapaz, como tudo na vida. É diferente. Falar é fácil, né? Mas quando você chegar lá, você vai ver que... E também basta que você tenha esse cuidado, esse amor e esse interesse em aprender, que você vai conseguir chegar lá. Bom, palavras finais, João Montoni, sobre o que a gente comentou aqui, recado aí para as mães, para os pais. Vamos lá. E 2 pontos assim que eu quero tocar. Bora. O primeiro deles é agora aí, ó, um filho na jogada, novo. E falar do Ceatox também, que você vou falar aqui. Aí, tá bom, vamos lá. E é o quê? Meu Deus, acidente, trauma, o que é que eu tenho que fazer, sei lá, eu... Não, calma. A vida é mais leve, é mais suave que isso. E eu sempre falo, quando alguém me pergunta assim, por que você fez pediatria? Por que você fez nefrologia pediátrica? Aí eu falo assim, não tem nada mais bonito do que o olhar do amor de um pai e uma mãe pelo seu filho. Eu até me emociono aqui quando eu falo, porque é bem bonito isso. Então, a gente quer viver essa parte. A gente quer, falando aqui de trauma, de acidente, mas não é para traumatizar ninguém, não. É para que todo mundo reveja as suas posições e que cuide melhor das suas crianças da forma que cada um consegue fazer. E o outro grande recado, aí sim, dentro do tema, que é muito legal e poucas pessoas sabem disso no Brasil inteiro, é que existe um serviço da Prefeitura de São Paulo, que é o Ceatox Jabaquara, que fica no bairro do Jabaquara, que atende 24 horas. É só você se identificar como pessoa da população ou como médico. Ela vai perguntar alguns dados relevantes do que aconteceu. Em geral, ela quer saber como se encontra a criança naquele momento ou a vítima, que pode ser para qualquer pessoa, não é só para a criança, da intoxicação ou do problema que ocorreu. Só intoxicação? Intoxicações. Okay. Esse é o Centro de Intoxicações para outros de São problemas, Paulo. 192. Okay. 192, né? Aí intoxicações, Ceatox. Ceatox, porque ele vai que é muito comum também, intoxicação. Muito comum. E ele vai te falar como proceder naquele momento. Então ele vai pedir o nome da criança, a idade, em geral, dependendo do que foi, ele vai querer o peso da criança. E você vai relatar o que aconteceu. Então você vai dizer, agora ingeriu um paracetamol, um comprimido sei lá de quê. Desinfetante, um detergente também, não é só remédio.
Isso. Produtos de limpeza também tem que ficar no armário de cima ou fechado. Também escondido. Cândida, que as crianças vão beber. Soda cáustica. Então é muito comum. E o número é 50, aqui em São Paulo, que é 11, né? 5012-5311. Repetindo, é 11 que é São Paulo, o DDD, e 5012-5311. Vai aparecer uma gravação e logo depois você vai ser conectado com um médico que está de plantão ali 24 horas para atender os colegas ou as pessoas da população que precisam em geral. Vou deixar na descrição esse contato. Vamos deixar perfeito. Assim. Grande João, muito obrigado por dividir aqui conhecimento. Quem quiser falar com o Dr. João Montones, vamos deixar aqui nos comentários, aqui no vídeo vão aparecer algumas vezes as redes sociais, Instagram, mais alguma rede social além do Instagram? Não, Instagram e o contato do e-mail. Instagram, contato de e-mail. Vai lá que alguém quiser tirar dúvidas, fazer comentários. O Dr. João Montoni vai estar aí à disposição. Moisés, obrigado mais uma vez. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam o canal de cortes. Compartilhem o que é bom, informação de qualidade. Muito obrigado, grande João. Agradeço ao Sidney e ao Moisés aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo.